Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, senhor presidente, lamentar profundamente que o Brasil careça de um projeto nacional, porque não é razoável imaginar uma briga fratricida entre unidades da federação em torno de algo que contempla o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo. Contempla constitucionalmente e é justo que contemple, tendo em vista aquilo que a exploração do petróleo acarreta no estado e nos municípios. Se o Brasil tivesse um projeto nacional, compreendendo a vocação de cada região, de modo a que não houvesse contraste, de modo a que a população pudesse participar como um todo dos benefícios daquilo que a própria classe trabalhadora produz e cria, seguramente não estaríamos vivendo esse horror federativo. Não estaríamos. Se porventura o governo federal não manifestasse a gula, porque o governo federal é que abocanha praticamente 80% de tudo aquilo que é gerado como recurso oriundo da exploração do petróleo. E se porventura o nosso governador Sérgio Cabral não tivesse força junto ao seu partido, o PMDB, única e exclusivamente para questões eleitorais, que é o governador, quando se trata da disputa do poder aqui no estado do Rio de Janeiro, ele conta com a solidariedade da direção nacional do seu partido, ele conta com a vinda ao estado do Rio de Janeiro das representações maiores do PMDB. Será que o governador não conta então com o seu partido, o PMDB, para uma solidariedade para com o direito do estado do Rio de Janeiro, a percepção dos royalties do petróleo, os municípios que estão aí assustados? Afinal de contas, na ida a Brasília, para fazer a reivindicação que foi feita, o governador não pôde comparecer, foi o vice-governador. Afinal de contas, aonde se encontra o governador Sérgio Cabral na defesa do interesse do Rio de Janeiro? Só da questão eleitoral. Ele defende o interesse dele e do partido dele. Mas em questão dessa natureza, ele se esconde. Onde anda o governador? Está em Trancoso, na Bahia? Está em Paris? Onde se encontra o governador? Então, senhor presidente, lamentavelmente, não há um projeto nacional. Essa briga entre unidades da federação chega a ser triste. Triste. Lá em Brasília, e aí é uma outra abordagem, todos os parlamentares praticamente foram, eu também fui. E como exerci 8 anos o mandato de deputado federal, ainda encontrava lá no Congresso parlamentares mais antigos, mas pelo menos com os quais eu tive a oportunidade de conviver. E houve algo que foi reproduzido na reunião feita pela bancada do Rio de Janeiro. Aliás, tem tido um comportamento elogiável. Os nossos deputados federais e nossos senadores estão lutando bravamente na defesa dos nossos interesses. Mas, dizendo, nós sabemos que é inconstitucional, mas nós temos que votar pela derrubada do veto, porque essa questão é eleitoral. Não podemos chegar nos nossos estados
com a imagem de que votamos contra o interesse de nossos estados. Nós somos não produtores e, portanto, queremos uma fatia maior. E temos que assim votar. Na reunião de memória, tem que foi o deputado Hugo Leal que resolveu também nos dizer que a questão não era partidária, era uma questão, vamos dizer, uma questão exclusiva de interesses específicos de cada unidade da federação. E aí, parlamentares de todos os partidos, se os parlamentares são dos estados produtores, tinham uma posição. Uma maioria esmagadora está em unidades da federação não produtoras, o veto seria derrubado. Mas há no Congresso Nacional o entendimento unânime de que o dispositivo ontem recuperado é flagrantemente inconstitucional. E aí as expectativas se voltam para o Supremo Tribunal Federal, que não posso imaginar que vá decidir também politicamente, cada ministro pensando na unidade da federação de onde é originário, porque aí o nosso Supremo estará completamente desmoralizado. Que deputados e senadores ajam por questões provinciais já é lamentável nesse caso. Defender as suas unidades da federação, lutar pelo interesse do povo que representa, tudo, mas conflito entre unidades da federação, com a ciência de que há inconstitucionalidade, e mesmo assim imaginar que está defendendo a população que representa, aí é uma falta de senso, é um cinismo muito grande. Mas o Supremo Tribunal Federal, não podemos imaginar que vá se comportar da mesma forma com que se comportaram equivocadamente os parlamentares que representam as unidades da federação não produtoras. Vamos então, portanto, confiar em, havendo o reconhecimento de que há uma flagrante inconstitucionalidade, que o Supremo Tribunal Federal vá fazer, porque é o seu dever. Aliás, é a competência originária do Supremo Tribunal Federal o controle da constitucionalidade das leis. Não podemos imaginar e nem suspeitar que o Supremo Tribunal Federal vá convalidar, conferindo constitucionalidade a algo que é gritantemente inconstitucional. Então, é uma situação que assusta, e assusta muito por tudo que tem acontecido no nosso país. É preocupante. Vamos imaginar um prefeito com as responsabilidades que assumiu agora em janeiro, que tenha que administrar a sua cidade com um corte de quantias expressivas, um corte que vai inviabilizar a própria administração e a vida das populações. Vamos imaginar, vamos acreditar, pelo menos vamos dar um crédito de confiança no Supremo Tribunal Federal. O Estado do Rio de Janeiro há de ser protegido não pelo Supremo, mas por uma decisão do Supremo de acordo com aquilo que estabelece a Constituição. As dúvidas que foram sendo suscitadas, pelo menos de ontem para hoje, através de meios de comunicação, tenho certeza que essas dúvidas não vão pairar na alma ou na capacidade de discernimento dos membros do Supremo Tribunal Federal. E por último, senhor presidente, não posso deixar de, em questão de 2 minutos, tratar desse assunto. Há um tempo atrás, há um ano e pouco atrás, 2 prédios caíram
na Avenida 13 de Maio, no centro do Rio de Janeiro. E houve a comprovação de que a estrutura do prédio tinha sido alterada e o acidente aconteceu exatamente pela fragilização das estruturas, as obras feitas. E aí, Ministério Público, dentre os denunciados, inclui os pedreiros. Os pedreiros foram incluídos como criminosos, os trabalhadores, aqueles que estavam ali meramente cumprindo com suas tarefas do dia a dia. O juiz da vara criminal não aceitou, não acolheu a denúncia do Ministério Público, e o Ministério Público recorreu para que os pedreiros fiquem sendo processados pela prática de crimes, porque fizeram a obra, cumprindo naturalmente a ordem de um engenheiro que determinou, do dono da empresa que cuidava. E agora há um incêndio num prédio no Leblon, vitimando pessoas, mas comprovadamente o hidrante não tinha água, o corpo de bombeiros não tinha escadamagiros. E aí, surpreendentemente, vem nos jornais de que há a possibilidade de serem denunciados por homicídio culposo os bombeiros que atenderam, que estavam lá para o atendimento daquela ocorrência. A morosidade no atendimento, como se aquele que está dentro do quartel, da unidade do Corpo de Bombeiros, ali atento, aguardando o momento para sair de sua unidade, para atender as ocorrências, ele próprio tenha deixado de agir com a velocidade necessária. É muito duro isto. Pois não, deputado Dionísio Lins? Estou solidário a Vossa Excelência, deputado Paulo Ramos. Eu acho que colocar um tipo de assunto dessa ordem em cima de uma corporação como o Corpo de Bombeiros, eu acho lamentável. Acho lamentável, acho que nesse momento, pelo menos, quero entender que seja um equívoco, porque esta é uma instituição que eu cumprimento e tiro o chapéu. Os bombeiros estão sempre prontos para salvar vidas, e colocarem na conta do bombeiro que foi negligência, querer criar constrangimento ou movimento contra o Corpo de Bombeiro, acho um equívoco, um desrespeito a uma instituição que salva vidas diariamente e se dedicam. Então hoje eu quero dizer para Vossa Excelência que estou solidário, porque a corporação Corpo de Bombeiro, na minha visão, é imexível e intocável, porque são respeitados militares que estão sempre prontos para salvar vidas. Obrigado, deputado Dionísio Lins. Eu acolho a parte de Vossa Excelência, mas reitero, nós estamos tratando de uma questão que alcança a imagem do Corpo de Bombeiros, mas querem responsabilizar criminalmente os bombeiros que atenderam a ocorrência. Quer dizer, não estão alcançando o Corpo de Bombeiros como pessoa jurídica, como corporação. Querem alcançar, num processo criminal, os sofridos bombeiros, mal remunerados, os bombeiros que reivindicam aí melhores condições de vida e são perseguidos. Querem dizer que as mortes do desembargador com sua esposa, entre morrer queimado e morrer pelo impacto no solo, a opção trágica foi pular do prédio. Agora, atribuir culpa
aos bombeiros que atenderam a ocorrência, alegando falta de prestimosidade. Chega a ser um excesso, igual à tentativa de responsabilizar os pedreiros pela queda do prédio, na 13 de maio. Então, senhor presidente, venho aqui a esta tribuna para solicitar que o nosso Ministério Público, através de seus promotores, analise com muito cuidado situações que, obviamente, não vão ter consequência junto às varas criminais, mas situações que seguramente deixam mal a imagem do Ministério Público. A minha solidariedade aos bombeiros militares que atenderam aquela ocorrência e a minha certeza de que eles, com os meios disponibilizados, fizeram o melhor que poderiam fazer para salvar vidas e para salvar o patrimônio. Muito obrigado.